Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a nossa conversa é com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR. Muito obrigado, Tainá. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Presidente, a Câmara dos Deputados pode votar ainda nesta semana o projeto de lei de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, apesar da pressão do governo e do Supremo Tribunal Federal. Qual é a proposta que o partido apoia? Uma anistia ampla, geral e restrita, como defende a oposição, é uma possibilidade, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou qual seria a proposta? Qual seria o texto ideal na sua avaliação? Não, nós defendemos essa anistia ampla, geral e restrita, inclusive desde o início desses inquéritos capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes, porque nós entendemos que o cerne desses processos é completamente viciado, né? Então, tudo que foi feito a partir dali, para nós entendemos que é um desvio do Estado de Direito e precisa ser corrigido, e o Congresso tem essa prerrogativa. Então, nós defendemos essa anistia ampla pelo Congresso Nacional. Então, é um texto que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente está no momento, ele foi condenado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, então incluindo essa anistia ao ex-presidente também. Certamente que sim, e acredito que o próprio voto do ministro Fux escancarou as inúmeras ilegalidades, né, e abusos que houve nesse processo como um todo. Então, entendemos que sim, que é justo, que isso pacificaria o país, colocaria o país em um outro momento e teríamos eleições mais justas, no sentido de ter, ainda que o processo da inelegibilidade do Bolsonaro seja outro, né, vinculado ao TSE, mas que ele tenha o direito de se posicionar politicamente, né, indicar seu voto, fazer suas campanhas como uma pessoa, como um cidadão livre. Então, eu acho que é o caminho mais correto para a pacificação do país. Agora, presidente, há uma certa resistência por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação a uma possibilidade de texto com essa anistia ampla, geral e restrita, né? Ele defende, inclusive, um texto alternativo, ele está trabalhando, inclusive, nessa proposta. Na sua avaliação, há possibilidade de esse projeto caminhar de forma célere no Congresso Nacional? Ou, diante dessa certa resistência por parte do presidente do Senado, né, ainda que seja aprovada nos próximos dias na Câmara dos Deputados, essa proposta, esse texto pode ficar travado ali no Senado? Isso vai depender muito, Tainá, da mobilização da sociedade. Acho que é importante, nesses momentos chaves, nesses pontos de inflexão, a sociedade se mobilizar. Por diversas vezes nós já conseguimos, né? Foi uma mobilização nacional que impediu o PL da censura, né? O PL das fake news, mas que na prática seria o PL da censura, que já tinha maioria para sua votação, e uma mobilização muito forte da oposição fez com que nós conseguíssemos virar muitos votos e o projeto acabou sendo tirado de pauta. Da mesma maneira, nós conseguimos pressionar parlamentares por meio da sociedade civil a votar a favor de projetos que nós consideramos que são importantes para a nação, né? Evidentemente que isso demanda energia, demanda tempo da sociedade como um todo, você não consegue fazer isso constantemente, mas nos momentos chaves isso é importante, eu acho que esse é um deles. Agora, mudando um pouquinho de assunto, foi votado na Câmara dos Deputados um outro projeto, uma proposta, uma PEC, chamada PEC das Prerrogativas, também ficou conhecida como PEC da Blindagem, que aumenta a proteção aos parlamentares contra decisões judiciais e pode ainda ampliar o foro privilegiado a presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que é o caso do senhor. Qual a sua avaliação sobre a proposta como presidente de uma dessas legendas? E é uma tentativa de blindagem, digamos assim, ou uma luta por autonomia pelos mandatos, né, desses parlamentares? Acho que há diversos pontos ali, e até entendo que o projeto tem seus méritos diante do momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Novo votou contra, nós somos contra essa PEC da blindagem, mas entendemos, por um lado, o mérito, o PL, inclusive, foi a favor, boa parte da oposição foi a favor, porque hoje, quando nós pegamos a maioria dos inquéritos e processos contra parlamentares, especificamente, cerca de 75% se referem a manifestações na internet. Então, é nítido, é bastante óbvio que hoje há, por parte do Supremo Tribunal Federal, uma pressão ou perseguição, e até com relação a certos parlamentares, em relação ao que eles se posicionam. Isso é totalmente contrário ao que defende a nossa Constituição, especialmente em relação aos parlamentares. Tem casos de deputados federais, como Marcel Van Hatten, do Novo, que respondeu inquérito em relação a algo que ele falou em tribuna, que é
A Câmara dos Deputados é um santuário, ali é o santuário da liberdade de expressão. Em tribuna, você tem o direito de falar o que você bem entender. E ele não falou nada demais, muito pelo contrário, ele fez uma denúncia. Por essa denúncia, chegou a ser investigado. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento muito delicado em relação ao ativismo do Supremo Tribunal Federal. O cerne, parte da justificativa por esse projeto vem daí. Qual é o problema que nós vemos nesse sentido? Que esse momento deve passar. O Brasil não deve ser assim para sempre. Mas se continuarmos com esse projeto, se ele de fato avançar no Senado, eu acho que cria uma blindagem muito grande para outros tipos de processos que aí sim nós entendemos que a justiça como um todo tem que ter a liberdade para investigar, especialmente casos de corrupção, né, outros crimes no âmbito penal, que precisaria ser investigado por um órgão afastado e não protegido e blindado por um corporativismo da própria Câmara. Então, por essa razão, o Novo acabou votando contra, mas conseguimos uma grande vitória, porque foi um destaque, né, um projeto do Novo dentro daquele projeto, que tirou que a votação que permitia, né, porque o projeto diz que para que uma investigação comece contra parlamentares, essa investigação teria que ser aprovada pelo próprio Congresso, pelos próprios parlamentares. Uhum. E essa votação era secreta, ou seja, blindaria ainda mais a posição de cada parlamentar. Nós conseguimos colocar um destaque que derrubava o voto secreto e esse destaque passou. Então, agora o voto vai ser aberto. Nós saberemos como cada parlamentar votou. Foi uma vitória do Novo já tarde da noite, né, de terça-feira, que pegou muitos parlamentares ali de surpresa. Na prática, o que é essa mudança, né, que foi um destaque apresentado pelo Novo, teve o apoio da base governista. O que na prática ele muda depois, né, que essa PEC de fato começar, as mudanças dela começarem a valer ali dentro do Congresso Nacional? O que ela vai mudar ali no funcionamento, na hora do voto dos parlamentares? Nós defendemos, na verdade, que o voto precisa ser aberto em todas as ocasiões, né? A pessoa foi eleita pela sociedade, a sociedade tem que ver como cada parlamentar está votando. Acho que o mínimo da transparência que se exige da população. Nesse caso específico, mais ainda, porque pode se tratar, por exemplo, da investigação de um caso de corrupção, em que parte dos parlamentares podem se unir para tentar evitar que um colega seja investigado. Mas então que assuma, né, o custo de defender publicamente que esse parlamentar não seja investigado. É um custo político. Isso só é possível se o voto for aberto. Uhum. Se o voto for secreto, não, porque ninguém vai saber quem votou contra e quem votou a favor. E isso também, nós já vimos diversas ocasiões, e isso é importante por uma questão regimental, que diversos votos, diversos projetos já tiveram sua votação alterada, o quórum é possível alterado, porque a votação era aberta, né? Muitos dos projetos na Câmara são aprovados por votação simbólica. Ninguém nem sequer sabe se teve, de fato, maioria. Simplesmente o presidente pergunta se a maioria é a favor, ninguém se manifesta contra, o projeto está aprovado. Mas isso em segundos, né? Questão de segundos. Tem casos históricos, né, de coisa de 10, 12 segundos aprovar um projeto de 20 páginas. Uhum. Mas nós já temos diversas situações em que a oposição, com seu direito regimental de pedir votação aberta, mudar a orientação de alguns partidos e derrubar a votação. Porque a exposição de um projeto que tem um apelo social muito grande pode ser prejudicial eleitoralmente para os deputados. Então, a votação aberta é uma condição para nós importantíssima, deveria ser para tudo, né? Mas especificamente nesse caso foi uma grande vitória. Ainda falando sobre as movimentações desta terça-feira no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ontem foi escolhido como líder, né? Ele assumiu uma liderança e isso, de certa forma, blinda ele, o mandato dele internamente na Câmara dos Deputados. Qual a sua avaliação sobre a situação desse deputado que agora está nos Estados Unidos e já sinalizou que pretende permanecer por lá, mas ainda atua como deputado federal aqui no Brasil? Eu acho que ele tem toda a legitimidade de continuar atuando por lá. Vive uma situação muito diferente dos outros, né? Uma situação específica, familiar, de posicionamento, mas acho que foi um gesto muito leal por parte da Carol Detone, em função do seu partido, de ceder o seu cargo de líder da minoria, né, para que o Eduardo pudesse assumir e, assim, ficar, de certa forma, blindado de uma eventual cassação por causa de faltas, porque o líder da minoria não teria não precisa se submeter à frequência da casa, né? Então, e é uma situação também, de fato, de perseguição política em algum grau, né? Nós já vemos aí notícias saindo em alguns portais de que o Supremo tornaria o Eduardo inelegível até o final do ano, mas
um inquérito que ele foi adicionado recentemente, sabe? Então, são essas questões que tiram a credibilidade do nosso sistema judicial, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que na condução dele tem que, de fato, usar todos os meios possíveis para que ele consiga preservar o seu mandato. Agora, aprofundando um pouquinho mais na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, a oposição fala em perseguição. Esse cenário pode gerar ainda mais instabilidade no cenário político? Eu acredito que sim. A gente precisa entender como é que vai ser os dias seguintes disso tudo, né? Nós temos uma eventual ameaça de mais sanções por parte do governo americano, como a opinião pública vai se sustentar ao longo dos próximos meses, a própria candidatura presidencial, né, dos candidatos que estão se colocando. Tudo isso vai ter um impacto e, evidentemente, como a economia vai se comportar, né, ao longo dos próximos meses. Então, são vários cenários que podem desencadear aí para um lado ou para o outro. Eu acho que a situação no Brasil está muito instável, não tem nada muito claro, não. Apesar de algumas pesquisas mostrarem estabilidade, a eleição é no ano que vem, né? Então, você tem aí um horizonte de, no mínimo, 10, 12 meses para a gente conseguir ter uma noção clara do que, de fato, vai acontecer. Mas eu entendo que sim, que isso vai ter, de alguma maneira, um impacto nas eleições, na opinião pública, de maneira geral, mas não consigo avaliar qual o tamanho. Acho que a gente vai precisar de mais tempo para conseguir saber. Já que o senhor mesmo comentou sobre as tarifas aplicadas por Donald Trump contra o Brasil, e a gente citou sobre a posição nesse momento de Eduardo Bolsonaro, como o senhor avalia as falas de Eduardo Bolsonaro, né, em apoio às medidas aplicadas contra o Brasil? Também gostaria de te ouvir sobre como o governo Lula tem atuado nessa crise e também sobre a justificativa de Donald Trump, né, que justifica do governo de Donald Trump, que justifica a aplicação desse tarifaço com uma questão política e que envolve, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu discordo muito do tarifaço. Eu acho que não é o mecanismo correto para se enfrentar a ditadura judiciária que a gente está vivendo no Brasil. Nem acho que o Eduardo Bolsonaro foi lá com essa intenção. Ele foi, de fato, pelo tudo que eu li, tudo que eu acompanhei, e não tenho contato com ele, nem o conheço pessoalmente, mas tudo que eu acompanhei por parte da sua atuação foi de buscar as sanções individuais contra as pessoas que, de fato, hoje, eu concordo com ele, estão transformando o Estado de Direito no Brasil no quintal da sua casa, né? Especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, mas entendo que numa situação política, para ele seria muito difícil ele próprio criticar as sanções do Trump enquanto esperava que o governo americano fizesse as sanções individuais. Espero que não tenha mais sanções tarifárias ao Brasil, isso é muito ruim para a economia. E eu vejo, por outro lado, por parte do Lula, nenhuma vontade de resolver essa questão, porque eles viram essa situação toda que é lamentável, mas uma oportunidade para se construir ali uma narrativa política para recuperar a sua popularidade, que de fato aconteceu. Então, é lamentável que a gente tenha chegado nessa situação, não vejo vontade do governo, acho que é uma falsa vontade de resolver a situação, mas adotou-se um discurso muito frágil de suposta soberania do governo para tentar melhorar a sua posição política. Não acho que seja sustentável também, eu acho que isso deve cair ao longo dos próximos meses, mas, enfim, colocou o Brasil numa situação pior do que poderia estar. Mas, enfim, vamos ver aí os próximos meses. Essa justificativa política para a aplicação do tarifaço é plausível? Eu acho que eu entendo a situação, mas eu não sei se ela acaba tendo o efeito necessário. Eu acho que nós poderíamos encontrar outras maneiras. Eu acho que, apesar de que seja legítimo a gente ter uma sensação de impotência quando você tem um judiciário que se agigantou de maneira tão exagerada e que a gente não consiga fazer nada, você buscar recursos internacionais. O próprio Novo já acionou tribunais internacionais quando viu que não conseguia encontrar uma resolução aqui no nosso país. Agora, nós temos uma eleição no horizonte, né? Eu acho que a eleição, de fato, vai ser o grande catalisador dessas mudanças do Brasil. Nós temos uma eleição presidencial, que é absolutamente importante, é imperativo para a oposição, para nós, enquanto sociedade, tirarmos o PT
né? Conseguimos colocar um outro presidente. O próprio Novo hoje tem o Romeu Zema como pré-candidato à presidência, que conseguiu consertar todas as lambanças do PT em Minas Gerais, então vem com esse credencial para mostrar para a sociedade o que fez e de que é possível recuperar o país depois de tanto estrago. Mas também temos uma eleição importantíssima no Senado Federal, né? Nós vamos renovar 2/3 do Senado Federal. Hoje acaba sendo o grande defensor ali, né? A última fronteira entre a opinião pública e o Supremo Tribunal Federal. Você tem um Senado Federal bastante cooptado, eu diria, pelo governo e pelo Supremo, que blinda os ministros hoje de eventuais processos de impeachment, por exemplo. Mas teremos essa oportunidade de renovar 2/3 do Senado. Boa parte desses senadores que são hoje aliados do governo e do Supremo vão ir à reeleição e vão ser testados em urna. Então, também é uma grande chance nossa da oposição conseguir ocupar a maioria no Senado e aí, de fato, fazer frente a esses abusos do Supremo. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas eleições de 2026, mas antes deixa eu dar um recado para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Agora, falando justamente sobre as eleições de 2026, presidente, foi lançada a pré-candidatura de Romeu Zema à presidência. Ele vai, de fato, ser candidato? Ainda é considerada a possibilidade de ser um nome capaz de conquistar os votos de Jair Bolsonaro se o ex-presidente, permanecer inelegível? Romeu Zema é candidato, é pré-candidato, hoje será candidato nas eleições de 2026, porque nós entendemos que hoje, ele talvez seja o que tem o caminho mais claro no sentido de já ter cumprido 2 mandatos, 2 excelentes mandatos em Minas Gerais, sair com uma ótima aprovação, grandes reformas, num estado difícil, um estado falido pelo próprio PT, né, pelo governo Pimentel, junto com o governo Dilma, que inclusive foi o grande motivo do Romeu Zema, que é um empresário, nunca foi político, se colocar na política para disputar a eleição. Então, ele vem com essa credencial. O nosso grande desafio, evidentemente, é o desconhecimento. Ele continua sendo, dentre os presidenciáveis, o mais desconhecido. Mas também as nossas pesquisas mostram isso, que ele é um dos que tem o maior potencial de transformar conhecimento em voto. Então, quanto mais conhecido ele for, mais intenção de voto ele terá. A gente tem plena consciência do crescimento dele ao longo dos próximos meses para que ele chegue na eleição competitiva. E ele também tem defendido que quanto mais candidatos, e essa é uma opinião do próprio Jair Bolsonaro, quanto mais candidatos à direita, melhor, porque nós vamos ter uma frente ampla, mas dispersa no sentido de cada um estar na sua linha, mas todos na mesma trincheira. E aí, quem passar para o segundo turno teria o apoio de todo o resto para ir mais forte contra o Lula e o PT. Mas, de certa forma, não é perigoso, digamos assim? Eu sei que o senhor já está considerando o segundo turno, mas tem um primeiro turno. Se a direita está pulverizada e existe uma união na esquerda, digamos assim, isso não é uma estratégia perigosa? Não, pelo contrário, porque quanto mais candidatos, mais chances de tirar votos dos outros campos também. Um candidato só também carrega a sua própria rejeição. E hoje nós temos candidatos muito fortes nos seus estados, né? O próprio Romeu Zema fala isso. Ninguém vai fazer tantos votos em Goiás quanto o governador Caiado, ninguém vai fazer tantos votos no Paraná quanto o governador Ratinho. Então, quanto mais candidatos nesse primeiro momento se colocarem, eu vejo como um bom sinal. Evidentemente, se lá na frente um ou outro quiser, por outras razões, não querer ser candidato, ir ao Senado, tal, isso vai se afunilando. Mas nesse momento, o governador Zema, até por uma questão de perfil, de executivo, do histórico que fez em Minas Gerais, tem um caminho muito, muito promissor aí nessa campanha presidencial. E a candidatura de Zema ajuda também a expandir a bancada do partido no Congresso e também nas assembleias legislativas? Isso já tem acontecido, né? O Novo hoje já, dentro das nossas projeções, estudo com outras consultorias, já mostram que o Novo, dos partidos considerados pequenos, é o único que de fato vai crescer. Nós já trouxemos hoje 2 deputados federais que eram do Novo, né? Ricardo Salles e Luiz Lima vieram para o Novo, já aumentaram a nossa bancada. E outros deputados devem vir ao longo dos próximos meses também, principalmente na janela partidária de abril. Já tem um compromisso de vir para o Novo, aumentando essa nossa bancada. A gente vai chegar nas eleições já com uma força 3 ou 4 vezes maior do que nós tínhamos, de fato, em 2022. Fora isso, muitos outros quadros sem mandato, né, políticos novos que estão surgindo. O Novo tem essa característica de buscar, fora da política, pessoas que queiram vir para a política, né? Acaba sendo um ambiente seguro para essas pessoas disputarem eleições.
Então, fora da própria política, muitos nomes bons, pessoas com excelente potencial eleitoral, quadros competentíssimos, estão se juntando a nós para a gente conseguir expandir ainda mais a nossa bancada. Eu estou tranquilo com relação à cláusula de barreira. Hoje nós já temos votos para bater a cláusula de barreira. Nós já estamos desenhando um projeto já de médio prazo, do Novo, na próxima eleição, se consolidar como um partido médio na Câmara dos Deputados, para que em 2030, assim, num crescimento contínuo, a gente esteja entre os 10 maiores partidos do Brasil. Já é possível falar em alianças para 2026? Quais seriam? Eu acho que ainda é cedo, porque eu também defendo que os partidos têm que ter candidato, né? Você tem que apresentar o seu candidato, colocar a marca do seu partido, o que o seu partido defende enquanto essência, principalmente os partidos que têm mais vinculação ideológica, como é o caso do Novo, né? Nós temos pautas muito claras do que a gente defende. E o Romeu Zema é uma pessoa que consegue traduzir isso muito bem para a sociedade como um todo, né? A sua capacidade, o seu carisma, a sua capacidade de comunicação também tem um fator exponencial para isso tudo. Então, eu acho que esse é o momento dos partidos apresentarem seus candidatos e lá na frente ver quais costuras é possível ser feita nos estados, para questões de palanque e tudo. Mas nós só vamos conseguir entender isso no momento em que o cenário ficar mais claro. Hoje eu ainda acho que está bastante obscuro. Presidente, está excelente nosso bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. O JR Entrevista volta já já e a gente continua conversando com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, eu já volto falando sobre a CPMI do INSS. O senhor tem acompanhado, inclusive acompanhou aquela reviravolta na época da eleição do presidente, da relatoria, com uma derrota ali acachapante para o governo. Recentemente, nos últimos dias, acompanhamos uma decisão por parte do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em que ele concedeu um habeas corpus sem ser pedido ao careca do INSS e ao empresário Maurício Camisotti. Os dois teriam um depoimento, né, essa semana, um na segunda-feira e o outro na quinta-feira, mas foi concedido esse habeas corpus, inclusive sem ser pedido. Qual que é o cenário a partir de agora? Essa decisão ameaça um esvaziamento dessa comissão? Eu acho que abre um precedente muito ruim para o futuro. Espero que essa decisão seja revista, porque, mal ou bem, uma comissão parlamentar de inquérito é um processo investigativo, né? E como qualquer processo investigativo, quem está sendo inquirido ali tem total direito de permanecer em silêncio, são os direitos constitucionais. Mas quando convocado deve comparecer, né? Então eu acho que esse abre um precedente ruim, espero que consiga ser revisto. A CPMI ontem, nessa semana, estava bastante se reorganizando para conseguir reverter essa situação, sob o risco de acabar em pizza de fato, né? Porque é o que nós não queremos. Já foi uma vitória grande da oposição, conseguir eleger o presidente, conseguir eleger o relator, pessoas isentas que têm total credibilidade para tocar essa comissão. O que não podemos agora é esvaziar as competências dela, né? O poder que a comissão parlamentar de inquérito deveria ter, o Congresso como um todo, de fazer essa investigação, né? Já há uma investigação acontecendo por parte da Polícia Federal. No que essa CPMI é importante e no que ela pode resultar? Não, eu acho que ela é absolutamente necessária porque ela traz uma isonomia maior dessa investigação. Eu acho que, por uma questão até de peso, de relevância do tema, né, nós vimos pesquisas recentes mostrando que de todas as notícias que estão se acompanhando, essa talvez seja a principal que a população esteja acompanhando mais, né? E por ser uma questão muito relevante específica do governo, porque é um caso que aumentou muito durante o governo Lula, eu acho que seria temerário deixar isso para o governo fazer essa investigação. Essa investigação tem que partir do parlamento. É perfeitamente legítimo. O que não podemos agora é deixar que esse processo se esvazie. Mas eu tenho plena confiança na comissão, no presidente, no relator, que eles vão conseguir reverter esse fato. Presidente, agora falando sobre o Partido Novo, que completou 10 anos. O que mudou do registro da legenda pelo TSE lá em 2015 para o cenário atual? Há divergências ideológicas com a chegada de novos filiados e as alternâncias de governos? Eu não acho que exista divergências ideológicas. O partido cresceu muito, o partido aprendeu muito. Corrigimos erros, né? O Novo, ele nasce com uma ideia brilhante de renovar a política.
em alguns momentos, a gente percebeu que muito do que a gente pensava talvez fosse uma utopia na política brasileira, mas conseguimos fazer esses ajustes mais pragmáticos, no sentido sem perder os nossos valores, sem perder os nossos princípios. Então, essa postura de independência, de alta qualificação técnica. Hoje nós vemos diversas votações na Câmara. O Novo, apesar de ter apenas 5 deputados federais, muitas vezes é a orientação do Novo que vale para muitos deputados de outros partidos, né? Então, essa credibilidade que o Novo tem dentro das casas legislativas, eu acho que coloca o Novo num patamar de muita respeitabilidade na política brasileira. Foram 10 anos de muitos desafios, né? O Novo fez reformas internas para conseguir se tornar competitivo num país em que praticamente todo financiamento agora vai ser financiamento público, que é algo que nós somos contrários, mas entendemos que precisávamos usar para sermos competitivos, ocupar espaços e evitar que continue se aumentando recursos públicos para partidos políticos, entre tantos outros problemas. E vemos um horizonte muito promissor para o Novo também. Eu vejo nos últimos meses, sobretudo nos últimos 2 anos, o Novo quase triplicou o número de seus filiados. Hoje nós temos vereadores em todas as regiões do Brasil, quase 20 prefeitos em cidades importantes, né, mostrando o trabalho do Novo. Candidatos fortes ao Senado para o ano que vem, Marcel Van Hatten, Doutor Dallagnol, o Ricardo Salles em São Paulo, Gilson Marques em Santa Catarina. Então, nós temos quadros hoje que cresceram muito ao longo das últimas legislaturas que vão colocar o Novo em outro patamar. A minha avaliação para os próximos anos é muito clara. O Brasil, com as federações, com a cláusula de barreira, com todos os mecanismos que foram feitos para se reduzir o número de partidos, que acho que até faz algum sentido em termos de viabilidade, de governabilidade, o desafio dos partidos menores é continuar existindo. Eu acho que nós já conseguimos passar de um patamar de insegurança para mirar, dentre os próximos 10, 12 anos, estarmos entre esses 7 ou 8 partidos que vão restar com representatividade no Congresso Nacional. Não tenho dúvida disso. E muitas pessoas boas de outros partidos também, até para a questão de viabilidade eleitoral, mas principalmente de alinhamento ideológico, já vão migrar para o Novo nessas próximas eleições e aumentando ainda mais os nossos quadros. O partido ficou mais conservador? Eu diria que o partido sempre foi esse guarda-chuva para políticos liberais, conservadores e libertários. O Novo tem essa postura. Se a gente pegar vários exemplos, você vai ver que tem diferenças de posicionamentos, em alguns casos, de postura, mas os princípios fundamentais da nossa visão de mundo, de reduzir o poder do Estado, de dar mais poder para o cidadão, de defender a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão, que hoje... Porque o Novo, quando ele surge lá em 2000, quando ele aparece no Brasil em 2014, 2015, é num contexto de crise econômica, né? Então, é evidente que as nossas visões econômicas, as nossas pautas econômicas estejam mais em vista, porque a gente vivia uma crise econômica. Agora, nós estamos vivendo uma crise de direitos civis, né? De perseguições, de liberdade de expressão. Então, volta-se a essência dos nossos princípios. Qual que é a urgência do momento? Defender as liberdades individuais, defender a liberdade de expressão, defender as liberdades parlamentares, muitas vezes de dizer o que pensam, dizer aquilo pelo qual eles foram votados para dizer. Então, eu acho que os princípios, tenho certeza, os princípios nunca mudaram, mas de acordo com o espírito do tempo, esses princípios são traduzidos naquilo que é mais urgente, né? E o Novo tem sido muito feliz nesse contexto. Agora, já caminhando para o finzinho da nossa entrevista, presidente, está ótimo o nosso bate-papo, mas a gente já está indo aqui para o final. Há críticas de que a atuação do STF e do governo tem limitado o debate político. O Novo defende mudanças legais para proteger ainda mais a liberdade de expressão? Não, 100%. Eu acho que a principal vitória nossa, até o momento, foi impedir o PL da censura, que iria criar um instrumento de censura prévia dentro das redes sociais, né? Acho que era um risco muito grande que nós estávamos correndo naquele momento, de fato. Ainda corremos porque entendemos que há uma visão quase que absoluta, se não majoritária, no Supremo Tribunal Federal, de que isso deveria continuar. Nós deveríamos cercear a opinião de pessoas, censurar jornalistas, censurar jornais, que isso é um absurdo numa democracia, né, em pleno século XXI. Então, nós vamos continuar lutando contra isso, porque a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades. Porque sem ela você não consegue defender todas as outras, né? Essa é a principal pauta do Novo no momento, inclusive de enfrentar os abusos do judiciário como um todo. E esse desafio, esse enfrentamento, se dará na arena do Senado Federal. Por isso eu repito, a eleição do Senado
é, nessa eleição, talvez a mais importante desde a redemocratização. E o Novo apresentará candidatos fortes competitivos ao Senado também. Presidente Eduardo Ribeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado, até a próxima. Até uma próxima e, claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.